Então, queridos amigos, é sempre uma alegria a gente poder se encontrar mesmo de maneira virtual e podermos, então, compartilhar desses ensinamentos que nós recebemos através da doutrina espírita. E esse tema em especial é um tema que nós trabalhamos bastante em relação à questão da valorização da vida, em muito especial nesse setembro, que a gente sabe que é essa campanha que existe no Brasil desde 2015, que é a campanha de Setembro Amarelo, né, da valorização da vida, né? Então, fazermos a prevenção do suicídio. E é importantíssimo que nós, que estamos no movimento espírita, possamos, então, abraçar esta causa até partindo do pressuposto, né, que dos nossos princípios básicos da doutrina, né, sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, que nos mostra, então, a importância de nós termos essa valorização da vida. Então, falarmos sobre suicídio, muitas vezes choca algumas famílias que se deparam com essa situação de suicídio. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não se dão conta do que está acontecendo dentro do seu próprio lar. E é importante nós entendermos que por trás destes comportamentos suicidas, geralmente existe alguém que está doente e que precisa de ajuda. Então, naquele livro Viver é a Melhor Opção, do jornalista da Rede Globo, do André Trigueiro, ele discorre sobre a necessidade de todos nós falarmos sobre o suicídio. Da mesma forma que nós fizemos campanhas da tuberculose, da hipertensão arterial, doença, também devemos, então, falar do suicídio. Mas falarmos do suicídio não dando notícia que alguém se suicidou e a forma com que a pessoa se suicidou, mas através justamente dessas campanhas de valorização da vida e mostrando que por trás de um comportamento suicida existe alguém que está em sofrimento. E existe alguém que precisava de tratamento e às vezes o grupo familiar não conseguiu se dar conta. Então, as estatísticas nos mostram, né, que 90% dos casos de suicídio eles poderiam ter sido evitados. Por quê? Porque existe tratamento. Então, se nós entendermos que existe tratamento e que aquelas pessoas, de repente algum familiar ou algum conhecido nosso, poderia não ter se suicidado se tivesse sido tratado. Mas é muito difícil nós lidarmos com essa questão, porque muitas vezes a nossa percepção em relação a um familiar é um pouco viciada, um pouco distorcida. Por quê? Porque às vezes nós temos uma relação difícil, às vezes aquele familiar é mais encapsulado, introvertido, e isso já está mostrando que ele tem depressão, e nós não conseguimos perceber. Muitas vezes a família coloca alguns tipos de rótulos, que o fulano é emburrado, que o fulano é todo quieto, mas isso já é um sinal de que essa pessoa precisa de ajuda. Então, existem muitos assuntos que eles estão relacionados ao autoextermínio e que nós precisamos, então, falar, como nos fala, então, André Trigueiro, né? E a primeira coisa que nós precisamos falar, então, poderiam ter sido evitados se tivesse tratamento. Então, o primeiro fator de risco é a depressão. O que nós precisamos entender? E o segundo fator de risco é o uso de substância química, que também, né, junto com esse uso de substância química, às vezes tem uma pessoa bastante deprimida. O que nós precisamos, então, entender em relação à questão da depressão? Nós precisamos entender que a primeira coisa é tirarmos os mitos, né? Porque se nós acreditarmos em que existe um determinismo, que essa pessoa quer se matar, isso é uma questão de tempo, e não vamos falar sobre o assunto, até para não darmos ideia, nós estamos, então, caindo naquela crença, naquele senso comum que não tem base científica. Então, se a Organização Mundial da Saúde ela está nos dizendo que 90% dos casos de suicídios poderiam ter sido evitados, né, porque existe, então, uma intercorrência, principalmente em relação à questão da depressão, nós vamos observar, um minutinho que eu vou tirar
aqui alguma coisa que está fazendo barulho, desculpe, tá? Nós vamos, então, observar que ao nos apropriarmos desse conhecimento, nós vamos poder, então, estar auxiliando este familiar, este conhecido, às vezes um colega de trabalho, e aí, para isso, nós precisamos, então, entender o que significa, então, a depressão. Como é que nós podemos, então, detectar que uma pessoa tem depressão? Então, a depressão, simplificando, ela é um estado alterado da bioquímica do cérebro. Então, a sinapse cerebrais, ela não... O que nós vamos observando? Nós vamos observando alguma mudança no comportamento da pessoa. E, às vezes, em casos mais severos, a pessoa fica prostrada, ela não consegue sair da cama, ela não consegue abrir uma janela, não come, não toma banho. Ela fica totalmente incapacitada para levar a vida, para manter uma rotina. Algumas características são ausência e diminuição de prazer, um desânimo, apatia, a diminuição da energia, dores no corpo, a pessoa queixa muito de dores no corpo, a falta de esperança, os pensamentos negativos, a diminuição da atenção e da memória, principalmente da questão da memória. A pessoa começa a justificar assim, ai, como eu estou esquecido, a insônia, a inapetência, ideias de morte, a irritabilidade. Nós encontramos muito na mulher a questão do choro, e no homem a irritabilidade e a agressividade. Então, cada gênero tem uma maneira de se comportar diante de um processo de depressão. E aí é que a gente vê, então, o segundo fator de risco, que é a questão da dependência química que nós falávamos. Então, o homem, muitas vezes, quando ele está deprimido, ele não fala que está deprimido, mas ele usa algum tipo de substância. E o primeiro deles é a questão, então, da bebida. Né? Então, o segundo fator, então, que nós já estamos falando, que é a substância química, né? Então, a droga é uma substância que tem o poder de alterar o sistema nervoso. Então, independente se for lícita ou ilícita, ela altera o sistema nervoso. E aí, nós, às vezes, escutamos as pessoas dizerem assim, mas a bebida é droga? Sim, ela é uma droga. E ela, inclusive, é a porta de entrada para outros tipos de substâncias mais pesadas, e principalmente no meio dos jovens, porque hoje em dia os jovens estão começando a beber cada vez mais cedo. E é justamente aquela droga que é lícita e que ela começa a ser utilizada dentro do próprio lar. Muitas vezes, nas festinhas de aniversário dos filhos, os pais fazem o convite para a família e compram uma cervejinha para os amigos, para os pais das crianças que vão estar ali. Eu peço desculpas, eu estou com um pouquinho de tosse. Eu peço desculpas, irmãos. Então, muitas vezes, essa droga lícita, ela começa a fazer parte, então, da vida dessa criança e, posteriormente, deste adolescente, muito cedo. Então, ela altera o sistema nervoso. O cigarro é droga? É droga. Então, tudo aquilo que altera, desculpe, o sistema nervoso, né, é comprometedor para a pessoa. E o que a gente precisa entender? Que o indivíduo que precisa lançar a mão de alguma coisa externa, de alguma coisa de fora, é evidente que ele não tem o controle da situação. Então, um indivíduo que precisa lançar a mão de algo externo é sinal que ele não está conseguindo conduzir a sua própria vida. Ele precisa de algum tipo de bengala para poder dar conta daquilo que está acontecendo. Então, com certeza, é um fator de risco a dependência química, porque aí, à medida que a pessoa tem um sofrimento, tem uma angústia, ela está triste, ela está em depressão, ela faz o uso, então, dessa substância, altera o sistema nervoso e, automaticamente, ela não consegue conduzir aquela situação. E, muitas vezes, o abuso dessa substância pode, inclusive, facilitar a questão do suicídio. E aí é importante nós entendermos assim que a medicação, né? Então, a medicação prescrita pelo médico,
é necessária nestes casos. Por quê? Porque o indivíduo precisa sair daquela situação de sofrimento, de angústia, ou seja, precisa tirar o sintoma para que a pessoa possa, então, começar a produzir essas sinapses e começar a ter o entendimento do que está acontecendo com ela. Então, aí nós vamos observar algumas questões assim que estão ligadas a estes fatores de risco que nós colocamos como a depressão e o abuso de substâncias químicas, né? Então, assim, ó, como é que você pode ajudar uma pessoa que está com ideação suicida? A primeira coisa que nós temos que fazer é dar nome às coisas, né? Então, reconhecer os riscos. Como é que você começa a reconhecer os riscos, né? Nós temos, para reconhecer os riscos, a gente precisa ver qual é a vulnerabilidade da pessoa. Às vezes, questões genéticas. Então, essa pessoa, assim, ó, tem um familiar que já se suicidou, por exemplo, assim, tem um pai, tem um tio, tem um avô, tem alguém na família. Então, observar, a primeira coisa seriam essas questões genéticas. Muitas vezes, se criar nesse ambiente onde ele teve todo um assunto velado em relação à morte de um familiar que foi um suicida. A pessoa, ela está envolvida naquele contexto familiar. Então, a gente precisa estar vendo os fatores de risco. Uma perda muito significativa. Às vezes, o adolescente termina o namoro e os pais minimizam o sofrimento daquele adolescente, dizendo que, isso aí você encontra outra namorada ou outro namorado, mas é muito importante a gente poder acolher, porque foi uma perda. Então, às vezes, são os primeiros relacionamentos desse jovem e ele não está conseguindo lidar com aquela perda, com aquela dor. Então, é muito importante a gente conseguir entender que isso é um fator de risco. As perdas são fatores de risco para que a gente possa prevenir, então, o suicídio. Ou seja, se aquele adolescente teve o término de um relacionamento, mas ele está ficando muito tempo isolado, muito tempo choroso, não quer, está encapsulado, a gente vai observando essa mudança de comportamento e precisa ficar alerta. Por quê? Porque se ele não está conseguindo conduzir aquela emoção, se ele não está conseguindo falar sobre aquele assunto, existe um sofrimento. Para os pais pode ser, é o primeiro namoro, ele vai ter muitas perdas durante a vida e tem que aprender. Mas a gente precisa verificar como é que é o modo de funcionamento daquele jovem. Às vezes eles não conseguem dar conta. E aí nós precisamos então estar atentos a essa mudança de comportamento. Para evitar o suicídio, o que nós precisamos, então? É estar atentos justamente a essas falas, né? Prestar atenção nessas falas, deixar a pessoa falar. É muito importante quando uma pessoa começa a soltar frases soltas, ou seja, assim, eu tô cansado dessa vida, não vale mais a pena, tô dando muito trabalho para todo mundo, realmente, assim, eu não sirvo para nada. Nós conseguirmos escutar isso e perguntarmos, o que tu tá querendo dizer com isso? Porque, às vezes, no momento que nós fizemos algum tipo de intervenção, mesmo que a intervenção inicial seja leiga e não por um profissional, seja feito pelo grupo familiar, nós estamos dando a oportunidade para essa pessoa falar sobre o que ela está sentindo. Ou seja, a gente não pode ignorar esses sinais. São sinais de alguém que está querendo nos dizer alguma coisa. Então, o que tu quis dizer com isso? Está cansado dessa vida? Nada, bobagem. Não é bobagem. Eu tenho observado que você anda triste. Me fala sobre isso. E aí, no momento que você consegue ser contingente, ou seja, ter um olhar para a necessidade, dor do outro, aquela pessoa vai se sentir acolhida. E naquele momento você pode, então, estar realmente ajudando a evitar esse suicídio, porque você vai oferecer esse suporte. Que suporte é esse? De acolher, de verificar se essa pessoa realmente está pensando em suicídio e fazer algumas perguntas. Escuta, você já pensou em tirar a sua vida? E daqui a pouco a pessoa vai te responder, sim, eu já pensei. Então, a primeira situação para a gente prestar atenção, ela já pensou em se suicidar.
E você teve alguma situação assim, ó, que você já tentou realmente, assim, já... E aí a pessoa diz assim, olha, toda vez que eu vou no trabalho, tem uma ponte, eu tenho vontade de acelerar o carro e realmente deixar que ele caia na ponte. Então, a pessoa já pensou em suicídio e já pensou numa estratégia. Então, se nós queremos oferecer suporte, a gente tem que levar isso em conta. Por quê? Porque esse oferecer suporte é você poder escutar e estar ali junto com a pessoa, encaminhando essa necessidade dela. Olha, eu imagino o teu sofrimento, eu imagino a tua dor, porque nós não podemos dizer para a pessoa assim, eu sei o que tu está sentindo, porque nós não sabemos, não temos termômetro para medir a dor do outro, nós imaginamos o sofrimento do outro, mas nós não podemos dizer que nós sabemos, porque cada pessoa é uma individualidade, e se cada pessoa é uma individualidade, ela sofre à sua maneira, então nós podemos imaginar, mas dizer que nós sabemos como ela está sofrendo, nós não podemos dizer, mesmo que nós tenhamos passado por situações similares. Então, talvez eu não consiga te ajudar, mas me dói te ver desta maneira, então eu estou aqui, estou te ouvindo, e nós vamos buscar ajuda, e é neste momento, então, que nós vamos ter que oferecer esse suporte, mas não é oferecer, escutar e deixar as coisas soltas. Não, oferecer suporte é você realmente estar se importando com a pessoa, de poder dizer assim, a gente vai buscar uma ajuda junto. E muitas vezes, essa pessoa que está com ideação suicida diz assim, não, agora eu já falei com você, eu já melhorei, amanhã eu procuro. Não acredite nisso. Tenha certeza que ela melhorou com a sua conversa, mas você vai precisar segurar a mão dessa pessoa e buscar com ela os recursos. Então, buscar um profissional da área da saúde, ou seja, alguém que possa realmente dar o suporte do tratamento, o primeiro recurso é buscar, então, um psiquiatra. Não buscar nenhum clínico geral, tem que ser um psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra é aquele que vai saber, então, através de uma boa anamnese, ou seja, de uma boa pesquisa sobre a pessoa, ele vai conseguir dar a medicação que seja adequada àquele paciente. Porque muitas vezes a gente recebe no consultório pessoas com medicações que foram indicadas por familiares. Às vezes alguém da família está depressivo, olha, eu tomei esse remédio aqui, toma que vai te fazer bem. Só que cada organismo é um organismo. Então, tem medicações que fazem bem para algumas pessoas, mas para outras pessoas talvez não faça bem. Então, precisar fazer uso de uma medicação que a familiar está fazendo. Então, o psiquiatra vai ter todo esse cuidado e vai ministrar a medicação para que o paciente possa reagir, possa sair daquela situação de prostração e sair, inclusive, da ideação suicida. Só que em algumas situações, quando não tem uma indicação adequada, quando essa medicação não é indicada por um profissional, a pessoa pode tomar a medicação e ela fica eufórica. E na euforia, o indivíduo se suicida também. O que seria essa euforia? É aquela situação onde a pessoa fica aparentemente feliz e alegre. Inclusive, quando algumas pessoas se suicidam, a família diz assim, mas eu não entendo, ontem ele estava tão feliz e agora hoje ele se mata. Então, não era felicidade, era euforia. Então, uma pessoa que está deprimida, às vezes com o uso de uma medicação não adequada, ela pode passar de uma depressão para uma euforia, que são os transtornos de humor, então a bipolaridade, né? Então a depressão e a mania. E nessa mania, nessa depressão, ela pode, inclusive na euforia, ela até fazer uma programação de suicídio, e às vezes a família não se dá conta. Então, tem um estudo de caso que a gente sempre comenta, que é a respeito, então, de uma jovem que ela estava eufórica, mas que ela estava com ideação suicida, ela estava determinada, então, a se suicidar, e ela vai até o quarto da mãe e se despede da mãe, e diz o seguinte para a mãe, mãe,
eu estou tão feliz hoje e eu estou com a sensação que eu vou encontrar o meu pai muito em breve. E a mãe não prestou atenção nisso, não por falta de carinho, de atenção, mas porque havia trabalhado o dia inteiro, mas viu que a filha estava muito feliz, ela tinha arrumado o cabelo, ela tinha feito as unhas, ela fez uma faxina do quarto e foi dar boa noite para a mãe. No outro dia, a mãe encontra ela morta. E ela relata, então, que não conseguia entender, porque a filha estava muito feliz, como que ela tinha se suicidado. Mas a frase que ela deixou solta, a mãe naquele momento não se deu conta. Se o pai havia morrido há 2 anos atrás, e ela disse que estava com o pressentimento que iria encontrar o pai muito em breve, era um sinal de que alguma coisa ela estava pensando. E são essas frases que a gente tem que estar atento. Como que você muito em breve vai estar com alguém que desencarnou há 2 anos atrás? Então, são esses sinais, essas falas que parecem soltas, mas que a gente tem que estar atento para questionar. O que você quis dizer com isso? Me esclarece isso. Ah, é bobagem. Não, não é bobagem. O que está acontecendo com você? E aí, quando a gente vai se envolvendo e buscando as respostas junto com a pessoa, a gente vai prestando atenção que tem algumas coisas que estão dissociadas. Então, um adolescente, ele não se suicida por causa do término do namoro. Ele se suicida porque ele vem com uma história de vida de não resolução de problema. Não apenas o adolescente. O que eu quero dizer é que nós não podemos dizer que foi só aquele fato que levou a pessoa ao suicídio, porque muitas vezes essa depressão vem vindo de longos anos e a gente sempre tem que lembrar que uma crise que ela não é tratada no mês de janeiro, ela vai se repetir no mês de julho. E se ela não é tratada no mês de julho, ela vai repetir lá no mês de outubro. Então, não vão ser 6 meses entre uma crise e outra não resolvida, vão ser 3 meses, e 3 meses vai vir para 1 mês e meio até ela se tornar crônica. Então, é aquele indivíduo que vai passar toda a existência medicamentalizando a dor, ou seja, faz o uso de medicação a vida inteira e não resolve a causa. Por isso que, aliado ao tratamento psiquiátrico, nós sempre precisamos fazer o atendimento psicológico, porque enquanto a medicação tira o sintoma, o tratamento psicológico vai tratar a causa. É junto com o seu terapeuta que ele vai fazer as perguntas certas para você, que nesse espaço, nesse ambiente de acolhimento, de cumplicidade do processo terapêutico, é que as respostas vão aparecer. Então, esse terapeuta vai começar a perguntar assim, por que você está triste? Você sabe de onde vem essa tristeza? Né? E aí, quando o indivíduo vai respondendo, ele mesmo vai ouvindo as suas respostas. E quando ele ouve as suas respostas, muitas vezes ele vai conseguindo ter insights e se dando conta do que está acontecendo com ele. E uma das coisas que a gente faz muito é achar que a terapia, ela, 1, 2 sessões, ela já resolve. Não. O processo terapêutico, ele é necessário por um longo tempo para você poder compreender o seu modo de funcionamento. E as pessoas perguntam muito assim, quando é que eu devo de fazer terapia? Aí vai buscar terapia, às vezes, em decorrência de um relacionamento, de um casamento que está em crise, e aí começa o processo terapêutico de casal, e aí acabam se separando, e aí diz assim, a gente foi para a terapia, e a terapia fez com que o casal se separasse. Não, a terapia não conseguiu fazer o milagre, porque esse casamento já estava falido, veio ao longo dos anos se desgastando, e o processo psicoterápico tinha que ter começado a ser feito na primeira crise, não quando as pessoas estavam esgotadas. A mesma coisa acontece com a depressão. A pessoa vem ao longo dos anos triste, não conseguindo lidar com os problemas, cada vez que ela tem uma dificuldade, ela fica encapsulada, ela fica encerrada no quarto, ela chora, ela se irrita, e não dá conta daqueles sentimentos, daquelas emoções. Então, quando na terapia nós vamos aprender a sermos gestores
das nossas emoções. E aí o terapeuta vai trabalhar com esse indivíduo todo o seu processo de desenvolvimento. Então, a terapia é para o desenvolvimento emocional do indivíduo, mas nós não nos desenvolvemos somente quando nós estamos doentes. O desenvolvimento é toda a nossa existência, onde nós vamos então, não fazer só quando a gente está doente, mas fazermos para o enfrentamento de uma adversidade. Ou seja, eu vou me aposentar. Então, será que eu estou pronto para lidar com a aposentadoria? Buscar o atendimento antes de entrar em sofrimento, porque está se sentindo sem o que fazer, está estranhando o fato de estar em casa e se deprimiu. Então, é bem importante nós entendermos as coisas que estão escondidas no inconsciente. E a Joana de Ângeles, ela nos fala, então, a respeito do quê? Do autodescobrimento. E ela nos diz o seguinte, que o autodescobrimento é uma proposta de vida de abertura do inconsciente. E quando o ego não atende o inconsciente, nós desenvolvemos as doenças mentais. Então, o que ela está nos chamando a atenção, se tornem conscientes para que a gente não tenha adoecimento mental. Então, a depressão é um adoecimento mental. E aí, a gente permite, através do processo terapêutico, que o inconsciente comunique aquilo que está lá na nossa sombra, ou seja, permitimos verificar essa sombra, ela sair do inconsciente e vir para o consciente, e no processo terapêutico nós vamos enxergar aquilo ali que nós estávamos sufocando. E neste processo de identificação e de fala, nós vamos, então, tendo as catarses, e através dessa catarse que é falar, nós vamos, então, desenvolvendo esse processo de melhora. Se nós lembrarmos, quando éramos crianças, estudantes, né, e os estudantes de hoje talvez usem a mesma técnica, mas na nossa geração os pais tinham o hábito de nos colocarem para estudar, e uma dos hábitos era dar aula para os irmãozinhos mais novos. Ou seja, porque toda vez que a gente dava aula sobre aquele conteúdo, a gente falava em voz alta. E ao falar em voz alta e repetir, nós estamos escutando aquilo que a gente repete. Então, falar sempre é a melhor opção. Se para nós estudarmos e termos aprendizado, a fala nos ajuda, imagina o aprendizado emocional que nós temos quando nós falamos diante do nosso terapeuta aquilo que nós estamos sentindo. Muitas vezes, ao falarmos das nossas emoções, nós conseguimos ressignificar aquela emoção que era tão sofrida, mas nós conseguimos olhar de uma outra forma e ainda temos o acolhimento e o suporte de alguém que não vai nos julgar. Então, falar é, sim, a melhor solução. Mas falar não para pessoas que vão nos dar o conselho, que dizer o que nós temos que fazer, mas falarmos para que isso crie significado em nós, para que faça sentido na nossa vida o porquê daquela emoção em desajuste. E uma outra questão que é importante também é nós darmos sentido à nossa vida. E o que seria dar sentido à nossa vida? Termos um propósito. Então, aqueles que têm uma crença, uma religião, que têm a sua espiritualidade, esses indivíduos vão ter um pouco mais de facilidade do que aqueles que não têm uma espiritualidade. Por quê? Porque à medida que nós temos um sentido e um propósito de vida, e aquele que é espírita tem o propósito do quê? Da evolução, de sairmos daqui melhores do que quando chegamos, ele vai, então, ter um objetivo, um sentido de vida. Mas, e afinal de contas, aquele indivíduo que não tem uma crença, ele não é espírita, ele não tem nenhum tipo de crença, então ele não vai ter essa oportunidade de achar um sentido e um propósito para a sua vida? Vai sim. E quem nos diz isso é Viktor Frankl, que foi um psicólogo sobrevivente do Holocausto, e que ele foi o fundador da logoterapia.
E Viktor Frankl dizia o seguinte: quem tem um porquê, aguenta um qualquer como. O que é um porquê? Às vezes é um familiar que dá sentido para a nossa vida. Às vezes é uma tarefa voltada ao bem. Nós indicamos muito nas terapias para que a pessoa faça trabalho voluntário. Às vezes você ia fazer auxílio num hospital, ajudar os idosos em algum asilo, fazer roupinha para as crianças, enxovalzinho. Às vezes plantar um jardim, uma flor, distribuir mudas. Então, cada vez que a pessoa acha um sentido, quando ela consegue fazer alguma coisa, ter um propósito na sua vida, ela também sai desse sofrimento. É uma forma dela buscar sentido e propósito para a sua própria vida. Então, é muito importante nós entendermos. Agora, aquele que é espírita, que já tem o conhecimento da imortalidade da alma, reencarnatório que foi feito para o êxito. E se esse projeto reencarnatório foi feito para o êxito, nós temos que entender que a trajetória da vida ela é individual, mas ela não precisa ser solitária. E é a Joana de Ângeles que nos diz isso, que só é solitário aquele que não é solidário. Então, novamente reforçando a importância de nós buscarmos um propósito de vida, um sentido para a nossa vida, e de podermos, então, nos voltarmos às necessidades também dos outros, no sentido de nos sentirmos úteis, de nos sentirmos conectados e termos o sentimento de pertencimento a um determinado grupo. Então, se você se sente pertencente a um grupo, né, como voluntária, você pode estar ajudando muitas pessoas. E aí nós vamos, então, fazer o quê? A gente vai fazer com que essa vida tenha realmente um sentido. E à medida que a gente vai colocando sentido na nossa vida, nós vamos conseguindo entender a valorização da vida. Por que valorizarmos a vida? Por quê? Porque é a oportunidade que Deus nos deu para que nós pudéssemos, então, evoluir. Ou seja, temos os nossos equívocos de existências anteriores, mas recebemos a grande oportunidade de estarmos aqui para fazermos os nossos ajustes, os nossos acertos. E a Joana de Ângeles nos diz que cada existência é uma nova oportunidade, ou seja, nós temos uma nova oportunidade de refazermos aqueles deslizes que nós tivemos, ou seja, darmos conta dos equívocos, nos tornarmos criaturas melhores e usarmos então o que? O nosso livre-arbítrio. E se nós usamos o nosso livre-arbítrio, nós somos os construtores do nosso destino. Certamente que nós não estamos dizendo que é fácil, principalmente quando uma pessoa tem o enfrentamento de uma doença mental, ou seja, de uma depressão. Ela vai precisar do auxílio, ela vai precisar principalmente do auxílio da família. E aí nós precisamos entender também o que Joana nos fala a respeito, então, da família. A família é o laboratório. Vamos tentar pensar profundamente neste laboratório. O que significa um laboratório? É um lugar onde nós temos que ter todo o cuidado para que nós possamos, então, fazermos os nossos testes que nós fizemos. Então, se é um laboratório, nós vamos estar o tempo inteiro fazendo experiências através dos nossos comportamentos. E aí nós vamos entendendo a respeito, então, das nossas escolhas. Muitas vezes, aquele familiar que vem numa existência com a saúde mental comprometida, ele não veio por acaso. Nós estamos comprometidos com a saúde deste familiar e nós não podemos fechar os olhos, porque uma pessoa que está com ideação suicida, ela está num grande sofrimento. E vamos, então, tentar fazer uma analogia sobre o que essa pessoa está passando. E talvez nós já tenhamos até
trazido esse exemplo, mas vamos nos repetir, porque ele é muito oportuno. Nós estamos fazendo uma fritura e, de repente, nós viramos a frigideira com óleo quente no braço e nós entramos em desespero. O que nós desejamos quando nós estamos com aquela queimadura no braço? Nós desejamos aliviar a nossa dor. Só que, na atualidade, com o Google à nossa disposição, nós sempre estamos olhando uma receitinha de uma coisa, uma receitinha de outra coisa. E no Google existem muitas maneiras de aliviar a dor de uma queimadura. Desde usar pasta de dente, botar embaixo da torneira, colocar batata, até mesmo álcool. Então, quando esse indivíduo vai no médico e o médico diz que a queimadura dele passou de 1º grau para 2º grau, que é aquela queimadura onde a gente já não sente mais dor, tal a profundidade. O que o indivíduo vai se dar conta? Puxa, foi aquilo que eu li no Google, botei aqui e que potencializou essa minha queimadura. Mas naquele momento, o que o indivíduo queria fazer não era agravar a sua situação. O que ele queria mesmo era aliviar a sua dor com aquele óleo quente. E a pessoa que se suicida, ela também não quer tirar a sua vida. A única coisa que ela quer é aliviar a sua dor. Então, nós não temos o direito de julgar a pessoa. Nós não temos o direito de fazer qualquer tipo de crítica em relação a essa pessoa, porque ali existe um indivíduo pedindo socorro de forma equivocada, mas ele está em sofrimento. E a única coisa que ele quis foi aliviar a dor. E muitas vezes a família não se dá conta e diz para o indivíduo o seguinte: mas você tem tudo. Essa frase, essa afirmativa gera muito indivíduo. E ele realmente se conscientiza. Puxa vida, eu tenho tudo e eu estou desse jeito, eu estou realmente dando trabalho para os outros, realmente eu preciso sair dessa vida para parar de dar trabalho para os outros, porque se eu tenho tudo e sou essa pessoa infeliz que dou trabalho para todo mundo, então nós precisamos, enquanto família, estarmos conscientes do nosso papel da atual existência, junto com aqueles familiares que estão conosco, porque nós não estamos juntos por acaso. Então, nós precisamos dar conta das nossas emoções, olharmos para este indivíduo que está com um comportamento diferente, que de uma hora para outra ele trocou o humor. Muitas vezes, ao rotularmos a pessoa como mal-humorada, nós estamos negando a dor do outro, porque talvez a gente não consiga lidar com as nossas próprias dores, e olhar o outro sofrendo faz com que a nossa relação seja uma relação de espelhamento. E é justamente em que nós fechamos os olhos e muitas vezes negamos a dor daquele nosso irmão. Então, é muito importante a gente estar atento, nós entendermos a respeito do suicídio, da ideação suicida, e que existe, então, um caso de saúde mental e que poderia ter sido evitado. Então, vamos pensar junto, 90% das pessoas poderiam ter se suicidado. Então, vejam, 90% das pessoas. Então, aquele conhecido, aquele amigo, aquele familiar poderia não ter se matado se a gente tivesse conhecimento, se a gente já tivesse ouvido falar sobre isso? Sim. Por isso, a importância de nós falarmos, conscientizando as pessoas, trabalhando bastante pela valorização da vida, não somente no Setembro Amarelo, mas falarmos a respeito da importância da vida sempre que nós tivermos a oportunidade de falarmos, porque nós vamos estar esclarecendo, e esclarecendo nós vamos estar ajudando. E nós que somos espíritas e que entendemos, então, a imortalidade da alma, ou seja, é um dos princípios básicos da nossa doutrina, né? Deus como Pai que deu a
vida a todos nós, a imortalidade da alma, ou seja, né, a vida continua, a reencarnação, oportunidade de evolução. Então, se nós entendermos esses 3 princípios, nós vamos estar, então, cada vez mais falando para conscientizar, para esclarecer, para dizer que a vida vale a pena, que a dor faz parte do processo de evolução. Mas quando nós estamos com dor, é necessário que a gente entenda que nós não estamos sós, que as pessoas que estão junto conosco no nosso grupo, elas vieram justamente para dar o suporte que nós necessitamos nas horas da dificuldade. E se às vezes a gente não encontra compreensão, não encontra acolhimento dentro deste grupo familiar, vamos procurar um amigo até chegarmos os profissionais da área da saúde. Mas hoje em dia todos nós temos acesso à informação. Então, existe um escritor norte-americano chamado Richard Bach, que ele diz o seguinte: eis um teste para saber se você terminou a sua missão na Terra. Se você está vivo, é sinal que não terminou. Então, se nós estamos vivos, é sinal que nós temos muita coisa para fazer ainda. E talvez isso que hoje nos cause muito sofrimento, muita dor, possa futuramente ser motivo para a gente, inclusive, agradecer aquele processo de dor que nos fez termos resiliência, ou seja, sairmos mais fortalecidos dessa dor e conseguirmos dar conta, às vezes, de um desafio. Mas nós não podemos minimizar a dor alheia. Toda pessoa que está em depressão, ela está sofrendo. Ela não está querendo ter ganho secundário, como a maioria das pessoas pensa. E tem no Evangelho, João nos diz o seguinte, numa fala de Jesus, onde Jesus pede a Deus: Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livrai-os do mal. Quando Jesus faz esse pedido a Deus, ele sabe que nós não podemos sair aqui da vida física, porque precisamos evoluir. Então, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. De que mal Jesus está falando? O mal, muitas vezes, da ignorância, de não sabermos lidar com uma determinada situação. Não que nós sejamos pessoas ignorantes, mas um assunto que nós ignoramos. Às vezes, ao ignorarmos a depressão, a questão da dependência química, ou seja, que forma, então, uma comorbidade, ou seja, são 2 coisas associadas, nós estamos o quê? Nós estamos diante de um sofrimento onde nós não sabemos lidar. Então, nós ignoramos aquele assunto, mas nós precisamos, então, buscar o esclarecimento para que a gente possa se livrar deste mal, que é não ter o conhecimento. Nos livrarmos do mal de ignorarmos o sofrimento do outro. Livrarmos do mal de uma situação, muitas vezes, de desentendimento dentro de um grupo familiar, em decorrência da doença do outro. Então, são muitas situações que nós temos que vencer. Então, nós somos desafiados a sairmos dessa situação do mal, ou seja, do mal de não conhecermos a verdadeira vida, a imortalidade da alma, de não termos o conhecimento para buscarmos os recursos diante daquelas pessoas que muitas vezes estão ao nosso redor e que não são por acaso. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos conseguir livrar do mal quando nós esclarecermos, quando nós estivermos cientes do nosso papel como cidadão, esclarecendo as pessoas e também, né, de conhecimento, de posse dos princípios básicos da doutrina espírita, acolher a dor do outro, esclarecendo. À medida que nós esclarecemos, nós ajudamos, então, essa situação de sofrimento, ou seja, de sair do mal, daquele ambiente que pode ser de uma psicosfera, muitas vezes negativa, de um ambiente hostil,
de um grupamento familiar desajustado. Então, à medida que nós vamos entendendo que nós temos compromissos, ou seja, responsabilidade social no esclarecimento das pessoas, nós vamos sim falarmos sobre a valorização da vida, conscientizando e prevenindo, então, a questão do suicídio. Então, que nós possamos entender esses convites que o Mestre Jesus faz a todos nós. E ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e que eu vos aliviarei. Muitas vezes seja, cansado de estar sofrendo, ela está desmotivada, ela está realmente pedindo socorro, e nós precisamos entender isso. Então, se estão cansados, que a gente possa mostrar o Evangelho. Através do Evangelho de Jesus, nós podemos consolar muitas criaturas e mostrarmos este caminho aonde Deus é Pai. E se nós, que somos humanos e imperfeitos, toda vez que o nosso filho nos pede alguma coisa, nós de imediato atendemos a necessidade do nosso filho, imaginemos então Deus, que é nosso Pai. Certamente as dores de hoje vão ser os nossos sorrisos de amanhã, mas para isso nós temos que ter a compreensão do amor deste Pai por todos nós. E para aquele que a Deus, que nós que somos então espíritas, que nós possamos sempre mostrarmos aos nossos irmãos que eles não estão sós. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. É como dizer, como vai você? É Jesus dizendo, como vai você? Eu quero saber notícias de você. Então, o CVV, que é essa sigla, como vai você, também é um suporte que nós podemos oferecer para aquele ainda que não tem conhecimento da espiritualidade. Também é um recurso que a pessoa vai poder lançar a mão como ferramenta de auxílio. E imagina só, uma pessoa que está em sofrimento ouvir alguém dizer, como vai você? Certamente essa pessoa vai se sentir vista, da mesma forma que nós, através do Evangelho, também podemos falar de Jesus, que chama a todos que estão cansados para o alívio, porque ele, sim, é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos, então, entendermos que precisamos valorizar esta vida, porque nós já temos um caminho que faz muito sentido para aquele que tem fé. A todos os irmãos, a nossa gratidão e a certeza de que cada vez que nós falamos sobre a valorização da vida, nós estamos aliviando o sofrimento de uma família que pode ter passado por essa situação. E é importante mostrarmos que através da oração, através da água fluidificada, através do Evangelho, através da irradiação, através do estudo, através da palestra, nós estamos mostrando o que o Espiritismo pode fazer por todos aqueles que se encontram em sofrimento. Que nós possamos, então, ser instrumentos da vontade divina para fazermos a prevenção e a valorização da vida. Muito obrigada, queridos irmãos, pela oportunidade que nos conceder de estarmos juntos nessa noite.